Olá, eu sou a Simone Abreu e neste vídeo eu vou falar sobre operadores matemáticos, relacionais e lógicos aplicados à linguagem C. Começando pelos operadores aritméticos, nós temos a adição, que tem o sinal de mais, a subtração, sinal de menos, a multiplicação, que é representada por um asterisco, então ao invés de usar o ponto ou o x da matemática, a gente usa na programação o asterisco. A divisão é representada por uma barra, então aqui, por exemplo, 44 dividido por 2, nós vamos ter 44, que é um inteiro, dividido por 2, que é um inteiro, então o resultado será um valor inteiro, 22. E o mais diferente aqui é o operador módulo, que é representado pelo símbolo de porcentagem. Ele não calcula percentual, ele calcula o que nós chamamos de resto da divisão. Ou seja, 10 módulo 3 vai ter o resto 1. 3 vezes 3 dá 9, 10 menos 3 sobra 1. Então, o operador módulo ele já nos retorna o resto da divisão de forma direta. Fora esses operadores aritméticos, nós ainda temos o operador parêntese. Esse operador é o operador de maior precedência quando falamos em operadores. Então, tudo que estiver entre parênteses será resolvido primeiro. Depois vem multiplicação, divisão e módulo, e na sequência, de menor poder, os operadores de adição e subtração. Os operadores relacionais são muito similares aos operadores relacionais da matemática. O que muda é um pouco a simbologia. Por exemplo, para representar o maior ou igual e o menor ou igual, nós sempre utilizamos o símbolo de maior ou menor primeiro e o sinal de igual na frente. A representação de igualdade entre dois valores, na linguagem C, é dada por dois iguais. Então, eu tenho lá igual igual, e significa, então, igualdade entre o valor A e o valor B. Para representar o símbolo de diferença, que um valor é diferente de, então nós temos aqui a exclamação igual. A exclamação é um operador lógico, que nós chamamos de operador NOT, que vamos ver já já. Então, não é igual. Então, tudo aquilo que é diferente é aquilo que não é igual. Lembrando que os operadores relacionais, eles sempre resultam num valor booleano. Esse valor booleano, em algumas linguagens de programação como Java, eles têm um tipo de dado específico, é o tipo de dado boolean. Mas em C, isso não existe. Então, para representar um valor booleano em C, nós usamos um inteiro. Operadores lógicos. Os operadores lógicos eles servem para concatenar expressões que estabelecem uma relação de comparação entre valores. Também resulta sempre num valor lógico. Então, como havia dito anteriormente, a representação de um valor lógico na linguagem C é dada por um inteiro. Então, 1 sempre vai ser o valor verdadeiro e o 0 sempre vai ser um valor falso. Quando a gente trabalha com operadores lógicos, é importante entender o conceito de tabela verdade. Então, o que é uma tabela verdade? São tabelas que representam todas as possíveis combinações de variáveis de entrada de uma função, ou seja, quais são as entradas possíveis e quais são os respectivos valores de saída. Vamos analisar aqui a tabela verdade, tanto do operador lógico e quanto do operador lógico ou. A regra do e, que é representado por dois e's comerciais, é a seguinte. Dada duas expressões, A e B, então se eu tenho duas expressões, vou ter verdadeiro, verdadeiro, falso e falso para A. As possíveis combinações, tudo verdadeiro, verdadeiro para A, falso para B, falso para A, verdadeiro para B e falso para ambos. Qual é a regra do operador e? Ele só resulta em verdade se tudo for verdade. Então, se A é verdade e se B é verdade, A e B vai ser verdade. Qualquer outro caso é falso. A verdade e B falso é falso. Falso e verdade é falso. Falso e falso é falso. Já o operador ou, ele só vai ser falso se tudo for falso. Caso contrário, tudo vai ser verdade. Por exemplo, tem aqui a expressão A e a expressão B. Verdade ou verdade é verdade. Se tiver uma expressão resultando verdade, o resultado vai ser verdadeiro. Quando é que é falso com o operador ou? Apenas quando tudo for falso. Essas tabelas verdades, é importante vocês saberem uma, por exemplo, guarda a regra do e, porque a regra do ou é o inverso, né? Se o e só é verdade se tudo for verdade, o ou só é falso se tudo for falso. Vocês vão utilizar essa tabela verdade com mais frequência quando formos trabalhar com condicionais. E um último operador lógico que a gente vai trabalhar é o operador NOT, que é o operador de negação. Ele
é um operador que nós chamamos de unário, então aplicado apenas a uma expressão. Então, se eu tenho uma expressão só, então ela só pode ser verdadeira ou falsa. Então, se o A for verdade, não A vai ser falso. Se o A for falso, não A vai ser o verdadeiro. Bom, aqui eu tenho um projeto já definido chamado operadores. Nós vamos ver alguns exemplos. Vamos começar aqui com um printf. O resultado vou usar aqui um %i, porque eu vou fazer aqui o resultado de uma operação matemática que eu quero que retorne um valor inteiro. E aqui na lista de argumentos do printf eu vou colocar a operação. Por exemplo, 10 mais 5 dividido por 2. Vamos ver qual vai ser o resultado. Nós temos aqui 12. 5 dividido por 2, a gente sabe que é 2,5, certo? Só que olha só, ele deu como resultado 2. Ou seja, quando a gente trabalha aqui com uma divisão entre inteiros, o resultado sempre vai ser um inteiro. Ah, mas e se eu quisesse que o compilador me retornasse 2,5? Então aqui eu vou mudar o sinal da impressão para float e vamos forçar com que a divisão entre esses valores tenha um ponto flutuante. Então eu vou fazer com que o 5 seja dividido por 2,0. Agora sim nós vamos ter um valor ponto flutuante, 2,5. Como resultado. Então, 10 mais 2,5 vai dar 12,5. Repare aqui que a gente tem diversas casas decimais. Como é que eu poderia reduzir essa quantidade de casas ou formatar essa quantidade de casas? No código de formatação, no %f, eu posso escrever assim, %2. F vai significar o quê? Que após a vírgula eu vou ter duas casas decimais. Fazendo a execução aqui, nós temos duas casas decimais sendo impressas. Bom, um outro exemplo vai ser com o resto da divisão. Então, eu escrevo aqui um printf, o resultado é %i barra invertida n, e vamos escrever aqui uma operação usando o resto da divisão. Então, vou pegar o 17, módulo 5. Bom, o resultado dessa expressão matemática, 17 módulo 5, vai ser, então, 2. 17 dividido por 5 vai dar o quê? 3. 3 vezes 5, 15. 17 menos 15, resta 2. No próximo exemplo, nós vamos trabalhar com operadores relacionais. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com um operador de igualdade. Igualdade, %i barra invertida n, e vamos trabalhar com a seguinte expressão. 50 é igual a 50? Lembrando que em C não existe o tipo de dado booleano, então ele vai nos retornar um inteiro. Então, nesse caso aqui, 50 é igual a 50, vai nos retornar o valor booleano 1. E se eu usasse aqui o operador de diferença? Então, nós vamos ter como resultado o valor 0. Vamos fazer aqui um outro exemplo. O resultado vamos imprimir aqui também um inteiro, e a expressão vai ser uma expressão relacional e lógica. Então, eu vou comparar se o 10 é maior que 2 e se o 5 é igual a 5. Como que vai resultar essa expressão? 10 é maior do que 2? É verdade. 5 é igual a 5? Também é verdade. Então, verdade e verdade vai nos retornar verdadeiro, ou seja, o resultado vai ser 1. Aí, se eu fizesse aqui uma modificação do sinal, por exemplo, 10 é menor do que 2. 10 é menor do que 2? É falso. Poxa, se é falso e eu já tenho um e, o operador lógico e, o restante não precisa nem ser comparado, porque só é verdade pro e se tudo for verdade. Então, aqui vai retornar um 0, porque vai ser falso e verdade, que vai dar falso. E vamos fazer aqui um exemplo usando o operador ou, então printf, o resultado é %i barra invertida n, e aqui como argumento vamos escrever uma expressão. Vamos usar aqui caracteres. O caractere f de feminino é igual ao caractere f de feminino, ou seja, F é igual a F, ou, então, pepline, caractere F é igual ao caractere Fão. Então, vamos supor que a gente estivesse trabalhando com uma checagem de sexo. Então, nesse caso aqui, F minúsculo é igual a F minúsculo? Verdade. F minúsculo é igual a F maiúsculo? Falso. Só que nós temos o operador ou. Verdade ou falso vai nos retornar em verdadeiro. Então, lembrando a regra do ou. Só é falso se tudo for falso. Olha lá, ó, retornou 1, que é verdadeiro. Então, se eu fizesse aqui a comparação F com F e Fão com Fão, ou seja, vamos supor que aqui a gente tivesse entradas do usuário. Então, se o usuário digitar um F minúsculo ou um F maiúsculo, nos dois casos a gente vai ter verdade. Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtam e se inscrevam no canal. Até a próxima!